Sobre esse assunto, é importante falar que a morte do guarda municipal Marcelo Arruda lá em Foz do Iguaçu tem um caso aqui importante se destacar, que o Ministério Público informou hoje que passa a ser responsável agora pelo caso depois da conclusão do inquérito. Bom, os promotores têm até a próxima quarta-feira para apresentar a denúncia à Justiça. Na sexta passada, o promotor Thiago Lisboa, de Mendonça, pediu a conclusão das perícias pendentes relacionadas ao inquérito. Entre elas, o laudo sobre o celular do atirador, que foi apreendido pela polícia. Também é importante falar que o Mendonça foi designado pela Procuradoria-Geral de Justiça para o caso e atuará em conjunto com a 13ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu, que age na apuração de crimes dolosos contra a vida. Aí, Escola, eu quero explicar de verdade o que tem no relatório da delegada. Eu tô vendo muita gente dar opinião sobre isso em rede social, em emissoras de rádio e televisão, muitos jornalistas, muitos políticos falando besteiras. Eu quero te fazer uma pergunta, inclusive daqui a pouquinho. Claro, mas é importante o seguinte, para dar opinião tem que ler o relatório da delegada, para começar. Muita gente não leu, senão não falaria o que está falando. Doutora Camila Seconello é uma delegada exemplar, um dos melhores quadros da Polícia Civil do Paraná, experiente, já dirigiu, por exemplo, a Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas, já dirigiu a Delegacia de Homicídios, dirige a Delegacia de Homicídios, né, que agora tem o nome lá de Delegacia de Proteção à Vida. Então é uma delegada experientíssima e é ela que está responsável por esse caso. E o relatório assinado por ela é muito claro e é tecnicamente impecável. Impecável. Eu conversei também, Escola, com o Rodrigo Chemin, procurador do Ministério Público, uma das melhores mentes do direito criminal brasileiro. Dá aula para doutorado em direito. E a opinião dele é essa também, que o relatório da delegada é impecável. Vamos entender isso. E agora eu chamo a sua atenção para a técnica. Uma coisa são as narrativas que vendem por aí. Outra coisa é a técnica. A Constituição Federal só fala em crimes políticos em 3 ocasiões. Rapidamente aqui. Quando se tenta impedir a extradição de alguém. Extradição é quando alguém comete algum ato e tenta deixar o Brasil para que não seja perseguido por esse ato político. Não é o caso, né? Claro que não é o caso. Quando se define a competência do juiz federal para julgá-los e quando a competência do Supremo Tribunal Federal é invocada por um recurso ordinário, que é um caso bem específico. Fora isso, a CF não fala em crimes políticos. Aliás, ela só cita esses 3 casos de forma genérica e não define verdadeiramente o que são crimes políticos. Quando a Constituição não fala, a gente usa a chamada jurisprudência, que é o histórico de casos parecidos para aplicar a esses casos. A jurisprudência interpretava que os crimes políticos eram aqueles que estavam na velha Lei de Segurança Nacional, aquela coisa lá de ditadura militar, que foi revogada, ainda bem, era um entulho autoritário. Foi revogada, entrou no lugar a chamada Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E o homicídio que aconteceu lá em Foz não se encaixa nos tipos. Tipos penais é quando a pessoa comete exatamente aquela ação e a lei a pune por isso. Ela mata, ela rouba, ela calunia e por aí vai. Então, o tipo penal é isso. Então, a lei do Estado Democrático de Direito não prevê um homicídio como aquele. Sendo assim, o crime tem motivação política, mas ele não é tecnicamente um crime político. E esse detalhe é importante para o direito. No direito, o detalhe muda tudo. Então, não tem como enquadrá-lo num crime político. Então, o que a delegada fez? Ela foi lá na lei, como deve ser todo operador da lei, e escolheu o que dá a maior pena nesse caso, que é absurdo. Então é um homicídio qualificado por motivo torpe. Não tem como enquadrar como crime político, então o motivo é torpe porque isso aumenta a pena do sujeito. Então, dentro das possibilidades legais, ela fez o que era possível. E aí que vem o detalhe, Escola. Por que o PT, a esquerda, está estridente contra o relatório da Polícia Civil do Paraná? Porque isso garante, quando é homicídio qualificado, que o crime seja julgado aqui no Paraná, pela Justiça Estadual, como qualquer crime, como qualquer homicídio. E aí não vai para Brasília, para poder fazer circo, para poder fazer malabarismos, para poder ficar usando politicamente esse crime. Então é um crime bárbaro, trágico, que tem que ser punido, mas vai ser feito como manda a lei aqui no Paraná. O PT queria que isso fosse para Brasília para poder usar politicamente. A questão é essa. Teve uma dúvida que surgiu na sexta-feira, inclusive, quando a polícia, quando a delegacia entregou o inquérito
de forma pública, né? Demorou 5 dias para fazer um inquérito que pode ser feito em até 30 dias, né? Segundo o regimento, a lei, enfim. E aí a delegada, naquele momento, finaliza até a nossa reportagem do Grupo RIC, dizendo, a delegada Yane, lá de Foz do Iguaçu, que ainda precisam analisar os resultados das perícias, inclusive os exames do próprio Guaranho, que está no hospital com traumatismo craniano, e aí eles querem analisar se aqueles chutes que foram dados na cabeça dele causaram o traumatismo ou não. A pergunta que ficou no ar na sexta-feira, e é até bom que você traz essa vertente jurídica até do direito para a gente entender. Esse inquérito não poderia levar um pouquinho mais tempo para ser feito, ou só com as narrativas, como você disse, com os depoimentos, já é suficiente, claro, para encerrar e entregar para o Ministério Público esse documento? Isso é uma opinião da polícia, Escola. Veja, a delegada, que tem uma equipe por trás dela, entendeu que já havia elementos. Quando a polícia indicia, ela diz o seguinte, ó, há indícios, né? Já diz o nome. Há indícios, há elementos aqui que dizem que a pessoa cometeu esse crime. É uma opinião da polícia. Esse processo segue agora nas mãos do Ministério Público, que vai avaliar o que produziu a polícia, pode pedir mais investigações, por exemplo. O promotor pode dizer, ó, isso aqui tá insuficiente, investiguem mais. Pode refinar mais essa investigação. Tanto ele como ele pode devolver à polícia. Ele pode ali formular questionamentos e falar, ó, isso aqui não tá explicado, investiguem mais. O promotor pode fazer isso. Aí, se o Ministério Público quiser levar o caso adiante, vai querer, porque a imagem é clara, né? Ele vai apresentar a denúncia. Aí vai pro juiz, só aí vai pro juiz. Que aí vai ter o contraditório, né? As testemunhas falando, o julgamento em si é um crime de homicídio, vai para júri popular. Então é isso. Mas eu entendia a preocupação, é que se a polícia não foi apressada, afobada demais. A polícia entende que não, porque as imagens são claras e ela ouviu todo mundo que lá estava envolvido com o caso e já tinha elementos para isso. É uma decisão da polícia em si. Ela pode usar os 30 dias ou não. Se terminar antes, você pode entregar antes. Agora vamos ver como é que isso vai se desenhar. Eu tenho a impressão que o Ministério Público vai se debruçar ainda mais sobre esse caso. Agora, 4h18. Vamos seguir a falar de eleições aqui.